Então, aqui eu quero falar sobre o exercício da piedade, né? Como Paulo escreve para Timóteo, diz, exercita-te a ti mesmo na piedade. Aí ele vai falar um versículo interessantíssimo para a gente entender isso aqui. Isso aqui nasceu, né, até um vídeo que o Matias mandou para mim, de um pastor que fala sobre o jejum. Mas lá, um pontozinho ele fala disso aqui. E eu meditando um pouco, né, sobre o jejum, isso aí eu vou fazer um vídeo em resposta a isso, ao jejum, né? Mas disso aqui eu senti de trazer e compartilhar com a igreja. Aí o versículo 8, fica com a sua Bíblia aberta, diz o quê? Versículo 8. Exercício corporal, exercício físico, para pouco é proveitoso, ou aproveita, né? Mas a piedade. Então, duas vezes ele fala, né? No versículo 7, na metade, ele diz: exercita-te a ti mesmo na piedade. Versículo 7, da metade do versículo: exercita-te a ti mesmo na piedade. Aí o versículo 8, por quê? Ele está falando de exercício, sim ou não? Há um outro entendimento, né, que esse pastor cita, que alguns estudiosos entendem que Paulo está se referindo a isso, né? Mas o contexto, né, o texto que Paulo está mostrando aqui, é uma palavra muito para a época. De onde vocês acham que se herdou, onde vocês acham que começou essa tal de Olimpíadas, essas competições esportivas, né? Esses atletas preparadíssimos, porte atleta e tanto. Você acha que começou isso agora? Foi? Não, pastor, isso foi em Barcelona. Não, foi nos Estados Unidos, né? Não, começou há 20 anos. Onde é que você acha que começou isso aqui? Os gregos já veneravam o corpo. Os gregos já cultuavam o corpo, a forma física, a aptidão física. Isso é antigo demais, isso é antes até da vinda de Jesus à terra. Antes de Jesus não, entendeu? Porque Jesus é de eternidade a eternidade. Mas antes dele vir, nascer no ventre de Maria, antes de Paulo nascer, os gregos já cultuavam isso, já valorizavam. Você pode ver as esculturas, né, do tempo de Aristóteles, Platão, essas coisas. Eu, aquele homem de porte atlético assim, parecido com o meu, com aquela coisinha assim, aquela folhinha na cabeça, né? Já se cultuava isso. E o mundo que Paulo vivia era um mundo dominado pelos gregos. Vamos falar um pouquinho de história. Era pelos gregos. O mundo que Paulo viveu era dominado pelos gregos. A dominação política imperialista, não, era de Roma, né? Mas a influência grega era tão forte que mesmo Roma governando o mundo inteiro, o grego era falado como hoje se fala o inglês. Vocês estão entendendo? Quando eu assistia futebol, e eu era bem mais novo, né? E eu via um jogador brigando com o juiz, um discutindo com o outro, e às vezes um era de um time que não tinha nada a ver com o outro, o idioma, e eu não sabia. Aí um dia me disseram assim, não, eles falam inglês. Está um russo brigando com um japonês, imagina. Entendeu? Lá em campo, vai reclamar para o juiz. Como é que entende? É porque é o inglês, né? Você vê que qual é o idioma exigido das aeromoças, a tripulação de uma aeronave, de um avião, inglês. Por quê? Porque o inglês, ele é o idioma universal, devido à força, né, dos americanos e a influência americana no mundo inteiro, através da ciência, da tecnologia, da cultura americana, da influência americana de modo geral, né? Os gregos fizeram isso no tempo deles. O mundo inteiro podia falar seu idioma, mas conhecia o grego. Era o idioma universal, a influência da sabedoria, né? Da sabedoria da filosofia grega, do conhecimento da filosofia grega. Isso influenciou o mundo como influencia até hoje. E o mundo de Paulo era muito influenciado por essa cultura grega ainda, de esportes. Não é à toa que Paulo usa essa linguagem do atleta, e não é só aqui. Por que ele usa? Porque era algo comum, algo que arrastava as multidões para os estádios,
para as competições olímpicas, né? As Olimpíadas. E aquilo é claro que com o tempo vai se passando e a sociedade ela vai girando, né? Como tempos e estações vai mudando as influências. Mas olha, eu não sei, me ajudem, mas antes de Cristo, mais ou menos 600 anos, que viveram aqueles sábios da Grécia, 400, 500 anos, não sei, viveram antes de Cristo. Platão, Sócrates, né? 400, eu não sei, mas séculos antes de um deles, Alexandre o Grande, que conquistou o mundo, e foi acho que de Sócrates, de Platão, sei lá, né? Mas isso há muito antes de Paulo. Mas olha, o tempo de Paulo, ainda, olha que Paulo cita a filosofia. Paulo briga com filósofos, ele cita, né? A Bíblia fala e Paulo cita alguma coisa escrevendo lá, parece que é a Tito, né? Se revolta, né? E Paulo vai no Areópago, né? No tempo de Paulo, a Grécia ainda existiam lá, a polis, né? A democracia. Os sábios ainda iam para o Areópago para discutir sabedoria, o destino da polis, o destino da cidade. Então ainda se valorizava isso. E Paulo, quando chega aqui no capítulo 7, no versículo 7 e 8, ele aproveita isso, que era algo cultuado no mundo de Paulo, no tempo de Paulo. E como Daniel diz que Deus é quem muda os tempos e as estações, e também Eclesiastes diz que tudo que, como é? Aquele texto lá de Eclesiastes, tudo que já existiu, né? E tudo que ainda vai ser também já existiu. Então ele está dizendo, o mundo que a gente vive hoje, em algum tempo passado, a humanidade já passou. E você observa hoje a tendência que há da supervalorização disso que nós estamos vendo aqui, do corpo, do culto ao corpo. Está tendo ou não? Sim ou não? Do culto ao corpo. Nós vamos ver aqui, né, que Paulo não está condenando a atividade física, cuidar do corpo, aptidão física, cuidar da aparência. Paulo não está condenando. Ele está estabelecendo escala de valores e dando para nós prioridade. Quando ele diz no versículo 8, porque, fique com a Bíblia aberta, deu sono, tome um pouquinho de café ali, quente, né? Disse a irmã Concita ainda agora, café só é bom, é quente, né? Então como é que diz aí o versículo 8? Porque o exercício físico ou corporal para pouco é proveitoso. Ele está dizendo que não serve para nada? Ele está dizendo que o exercício físico não serve para nada. Ele está dizendo para pouco é proveitoso. Mas a piedade, o que ele vai dizer? Para tudo é proveitosa. E ele tinha acabado de dizer para nós cristãos, não é cristões, é cristãos, nós cristãos nos exercitarmos em quê? No versículo 7, no final do versículo 7, na piedade. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Então quando ele diz aqui, porque o exercício corporal, ele entra com esse assunto, porque ele via essa tendência no seu tempo. E o que ele via? Aí é que nós vamos colocar, primeiro, piedade é vida com Deus. Piedade é dedicação a Deus, devoção a Deus. Então ele está dizendo que o exercício físico há pouco proveito, mas a piedade para tudo é proveitosa. A vida com Deus, a dedicação a Deus, a devoção a Deus, o envolvimento com Deus, o compromisso com Deus, para tudo é proveitoso. Por quê? Porque tem fruto para cá e tem fruto para outra vida. Agora ele diz, o exercício físico é pouco proveitoso, que é só para cá. Você não leva nada para lá. Nada, é só para cá. Enquanto a piedade é para cá e para lá. Agora ele não está dizendo que a gente
que o exercício físico não tem nenhuma importância, não é isso. A mensagem de Paulo para Timóteo, para ele transmitir para a igreja de Éfeso, era outra. Ele vai dizer, acompanhe comigo. Não há justificativa para presumir que Paulo, olhe para mim, esteja desaprovando ou reprovando a ideia do bem-estar físico, de se fazer ginástica, cuidar da saúde e até mesmo da aparência. Ele não está reprovando ninguém que procura um bem-estar físico, que pratica ginástica para ter, vamos dizer assim, saúde, ou até mesmo manter a sua forma física, a aptidão física, ou zela mesmo pela sua aparência. Entendendo? Quem está entendendo até aqui? Ele não está condenando isso. Continue prestando atenção. Mas tornar, olhe para cá, a pessoa tornar o cultivo de um físico perfeito o alvo principal da vida, era totalmente estranho à escala de valores de Paulo. Tornar isso alvo da sua vida, dar um valor acima dessa escala de valores que Paulo está nos ensinando. Quem está entendendo até aí? Tornar isso alvo da vida, como ele via nos tempos dele, que isso dominava o coração das pessoas, e isso era como se fosse o que enchia a mente e o coração, a ponto de da vida com Deus ficar para segundo plano. É isso que ele está dizendo. Era isso que ele reprovava, que ele queria ensinar a igreja a ter cuidado com isso, a investir em algo que tivesse mais valor. Então ele continua, a reprovação de Paulo não é que se faça exercício físico, se cuide e tenha aptidão física, da aparência, ou seja o que for, a saúde do corpo, não é isso. Mas a reprovação é contra o culto a isso, o culto à aptidão física, cultuar o próprio corpo, focar como alvo principal da vida a beleza, a forma física, a aptidão física, a aparência física, a saúde, até mesmo a saúde, em nome da saúde, isso ser priorizado. Quem está entendendo até aqui? Porque isso havia no mundo da época, e é o que está acontecendo. E Paulo, a Bíblia nos dá meios de nos conscientizar quando isso está fora da escala, ou acima da escala de valores que nós devemos da nossa vida. Quando o valor disso está muito alto, né? Mas eu tento ir assim devagar para não misturar as coisas, entendeu? Embora a saúde, a aparência, a aptidão física seja importante, a prioridade na vida deve ser a saúde do espírito. E neste ponto a piedade, ele está dizendo, é fator importantíssimo. O que é a piedade? Dedicação a Deus, devoção a Deus, envolvimento com Deus. Por quê? Porque tem a promessa da vida presente, ele diz, olha, e da vida que há de vir. Olha o que ele diz no versículo 8. Volte lá para o texto. Versículo 8. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa. Por quê? Porque tem a promessa, completem, tem a promessa. E ainda diz, essa palavra é digna de toda aceitação. Por quê? Porque alguns tinham dificuldade de receber isso. Entendeu? Nós vamos já ver por que alguns tinham dificuldade. Então, continuando. A principal forma de se ver quando isso se tornou o nosso culto, a aptidão física, a aparência física, a saúde mesmo do corpo, quando isso se torna o nosso culto, é quando isso substitui as coisas, de Deus. Quando isso já começa a ter força de nos tirar de algo de Deus.
Mesmo que haja argumentação, é para minha saúde, eu preciso. Aí vem tanta argumentação, né? Mas como é? Eu tenho que ter saúde para servir a Deus. Bom, como é que argumento é esse? Eu tenho que ter saúde para servir a Deus e estou perdendo algo de Deus. Então, essa visão de ter saúde já não é mais focada em Deus. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Alguém perde, deixa algum compromisso, fale alguma coisa de Deus, por mínima que seja, às vezes dizendo, não, mas eu tenho que ter saúde para servir a Deus. Bom, mas a tua saúde não é para servir a Deus, e por que está perdendo algo de Deus? E ele está dizendo, o exercício, olhe para cá, o exercício que tem que ter prioridade na nossa vida é o exercício espiritual. E qualquer reunião, qualquer encontro, qualquer atividade da igreja é um exercício espiritual, qualquer, por mais que seja mínimo. Mas a irmã chamou, irmão, bora ali visitar alguém, vamos evangelizar, vamos bem ali pregar no canto, vamos ali. É um exercício espiritual, porque exercício é atividade, ou não? A gente chama ou não chama? Exercício de atividade, sim ou não? Continuando, para não botar as coisas, né? Então, é a maneira de eu perceber quando isso assumiu pontos na minha escala de valores que ultrapassou o que Deus quer para mim. Quando o cuidado com a aparência, com a saúde do corpo e a mesma aptidão física, que isso não é nada de pecado, mas quando isso assume um ponto acima do que Deus deu para nós, permitiu para nós, nessa escala de valores que o homem de Deus, que o Espírito de Deus está nos ensinando através desse homem de Deus chamado Paulo, e ele está ensinando para uma igreja, e nós somos igreja. Quando isso assume pontos mais elevados da escala de valores, isso desagrada ao Senhor. Por quê? Porque nós vamos começar a perder aptidões espirituais. E aí é o que Paulo está dizendo, nos ensina no contexto das Escrituras, completo, e se vê no dia a dia. Quando é que eu começo a perceber? Quando isso começa a me encher, tomar conta de pensamentos, de desejos, de valores dentro de mim, de apego dentro de mim, de inclinações dentro de mim, que eu começo a perder as coisas de Deus, compromissos com Deus, atividades de Deus, e em nome dessas coisas, que elas não são erradas, mas isso é um alerta para mim, é um sinal para mim. E Paulo estava dizendo para Timóteo que isso começou a assumir pontos ou valor maior do que deveria ter na minha vida como cristão. Entenda bem, eu falei no início que a doutrina do cristianismo, ela é difícil de se aceitar hoje. E eu falo de cristão, nem aceita pelo mundo não, porque pelo mundo a gente já sabe, porque são um mundo porque estão rejeitando as coisas de Deus, sim ou não? São um mundo porque estão rejeitando, mas como cristão é difícil. Irmão, quando Jesus chamou alguém para vir atrás, para segui-lo, o que ele disse? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Esse é o evangelho, é renúncia do meu eu, da minha própria vida. Uma vez eu ouvi um pregador dizendo assim, nós temos que dizer como Pedro, mas Pedro falou de Jesus, e nós deveríamos dizer de nós mesmos. Quando disseram, tu é discípulo dele, ele disse, eu nem conheço esse homem. Não foi assim que Pedro disse? Eu nem conheço esse homem. Eu vi um pregador dizendo, Pedro deveria ter dito isso, mas não de Jesus, mas dele. Eu não conheço mais esse homem, ele não existe mais, ele morreu na cruz. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Então, Pedro deveria ter dito o que Paulo fala no final de Gálatas 2. Fui crucificado com Cristo. Quem pode completar? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele diz, agora a vida que eu vivo na carne, eu vivo essa vida na fé, na doutrina. Fé, muitas vezes na Bíblia,
fala da subjetividade no sentido de que cada um produz a confiança em Deus, o apego. Mas fé, muitas vezes na Bíblia, está falando do conjunto doutrinário, do ensino de Cristo. Por isso que alguém diz assim, não nega a tua fé. O que é isso? Tua vida com Deus. Paulo diz a fé evangélica, ele está falando de quê? Do que Cristo nos ensinou, que é a nossa fé baseada nisso. Estão entendendo? Então é difícil compreender hoje essa mensagem com tanta facilidade e tanta pregação que desvirtua. E eu vou dizer uma coisa para vocês, ela vem de forma tão dissimulada que às vezes a gente tem dificuldade de perceber. Eu vou gravar um vídeo depois, mas vou só mostrar aqui. O Matias mandou um vídeo para mim de um pastor muito conhecido no Brasil, que ele fala sobre o jejum. Olha, irmão, o efeito que tem essa mensagem. Ele diz, olha, qualquer irmão aí que vai trabalhar e diz, eu estou em jejum. Isso não é jejum, irmão. Isso aí é só passando fome. E ele chega a comparar como o culto das seitas do passado. Isso é paganismo. Jejum? E ele se contradiz, que ele diz jejum. O jejum bíblico, olha o que ele diz. O cara não pode sair de casa, tem que se isolar, tem que estar de férias ou num feriado, tem que se isolar, não falar com ninguém e nem sentir vontade de comer, nem de beber e ficar só orando, nem ler nada. Aí ele prega um negócio desse, um irmãozinho que jejuava de vez em quando, meu Deus do céu, eu sou pagão, não jejuo mais não, vou esperar minhas férias. Depois ele se contradiz, e ele diz, depois ele mesmo diz assim, irmão, o jejum é quando alguém está passando uma luta muito grande, quando alguém está passando uma prova muito grande, que aquilo é tão forte que passa vontade de comer, uma luta com um filho, uma luta na igreja mesmo, uma luta no trabalho, uma luta na saúde, presta atenção. Aí ele cita Atos 13, que a igreja jejuava porque estava passando um problema, era perseguição. Bom, aí ele se contradiz, porque o jejum só é bíblico se eu faço nas férias ou num feriado. E o filho adoece, eu vou esperar um feriado. O pai está com o filho passando uma luta horrível, vou esperar minhas férias ou um feriado para me jejuar. Por quê? Porque se eu for, eu tenho que trabalhar. Como é que eu vou trabalhar se, segundo a pregação dele, não é jejum? Eu tenho que estar isolado, enfurnado num lugar. Aí minha mulher, meu marido, meu pai, minha mãe, meu filho, aconteceu um problema, não ter feriado. Não tem nenhuma folga, não estou de férias, não posso jejuar. Está entendendo? Pois, aí ele diz, a igreja estava passando uma perseguição. Por essa ótica, nós temos que jejuar sempre, porque a igreja está sempre sendo perseguida. Nessa pandemia, eu perguntei para um pastor que dizia, pastor, mas as autoridades que estão mandando fechar as igrejas, elas estão zelando por nós. Eu disse, irmão, a perseguição daquele tempo era diferente. Eu digo, irmão, só é perseguição se o cara chegar com um revólver 38 na nossa cabeça, não vai para a igreja. Quer dizer que o diabo só nos persegue se ele usar alguém com a espada, com um porrete, com um revólver. Isso não é perseguição à igreja, fechando as igrejas do Senhor, não é perseguição. A igreja não tem motivo para jejuar hoje, irmão. Hein? Só tinha nos tempos bíblicos que era perseguida pelas autoridades. E Satanás não continua perseguindo, enganando. Está aí o padre dizendo que a igreja tem mais autoridade do que a Bíblia. Vem o outro pastor e diz que a Bíblia tem que ser atualizada. Vem as autoridades e mandam fechar as igrejas. Então a igreja não tem motivo para estar jejuando dia e noite. Tem ou não tem hoje? Mas eu só posso se for no feriado. Eu só posso se for. Aí eu disse para o Matias, eu digo, Matias, vamos para a Bíblia, para te ver como todo conhecimento humano, com cara de espiritual e cara de bíblico, ele não resiste ao texto bíblico. Jesus diz assim, olha, quando você for orar, faça o quê? No ensino de Jesus, capítulo 6 de Mateus, se não falha a memória. Quando você for orar, faça o quê?
entra no teu quarto. Eu acho que o pastor leu errado, esse pastor desse vídeo. Eu acho que ele estava falando era de oração e misturou, falou de jejum, que tinha que se isolar. Porque Jesus fala que tem que se isolar é quando vai orar. E essa oração de busca, ali tem um sentido. Porque Paulo mesmo fala para a gente orar, levantar as mãos santas, orando pelas autoridades. O que é isso? Onde a gente for orar, buscar. A gente vê oração na Bíblia, o camarada na guerra, está lá, como é o nome daquele? Josué, no meio da guerra ele ora e fala. Você vê Jesus orando em vários lugares. Mas aí quando fala de busca, fecha a porta do teu quarto e vai buscar lá em secreto o Senhor, não é assim? Para orar. Mas quando ele vai falar de jejum, ele vai dizer o quê? Quando for de jejuar, não façam como os hipócritas, que desfiguram o rosto, para se mostrar aos homens que está jejuando. Vocês que são meus discípulos, quando forem orar, quando forem jejuar, nasça um gelzinho na cabeça, se arruma, fica normal, para que os homens não percebam. Então peraí, então Jesus não está dizendo que o jejum é isolado, tá? Porque ele está dizendo que a tua aparência, ora, se eu só jejuo isolado, eu posso assanhar o cabelo, ficar com a roupa que eu quiser, não precisa de nada, eu estou sozinho no quarto, isolado. O texto nega ou não nega essa doutrina? Porque alguém pegou o exemplo de Daniel, por exemplo. O jejum lá de Daniel, que tem no capítulo 9 e no capítulo 10, você percebe que Daniel no capítulo 9 e no 10, ali dá para perceber que Daniel se isolou. Tirou 21 dias isolado. Manjar desejável eu não comi, não me arrumei, como que diz, não penteei cabelo, não passei nada, ficou mesmo. Mas até isso, a gente percebe que quando chega nos 21 dias, que ele ainda está dentro do propósito, ele diz, os homens, quando ele tem a visão do anjo que aparece para ele, da batalha no céu, no capítulo 10, lembra? Que o anjo Gabriel veio, o anjo veio, mas aí teve uma interceptação. Ele diz, só eu vi, os homens que estavam comigo não viram nada. Então alguém pega aquele exemplo, de exemplos bíblicos, de alguém que jejuou isolado, e aplica para todo, não é assim não. Isso, eu vou voltar ao assunto que eu comecei. E são ensinamentos, irmão, que tiram a igreja do exercício espiritual. Por quê? Porque alguém diz, eu não vou jejuar hoje. Por quê? Porque o pastor falou que para me jejuar, eu tenho que estar de férias ou feriado e me isolar e ninguém falar com ninguém. Porque senão eu sou pagão. Quem fazia isso eram os pagãos, os da seita daquele tempo. Eu vou só passar fome, o pastor disse. Só que Deus não disse isso, irmão. Deus disse, tu faça assim quando tu for orar. Aí sim, como ele diz lá, não leva celular, te isola, fica só tu e o Senhor. Se puder, se não, ore. Pastor, não tem onde ficar assim. E aí, ore. Uma vez um irmão disse assim, eu pregando uma vez no interior, eu era líder de jovens, dizia, irmão, você mora no interior, geralmente quem mora no interior tem muito quintal, né? Que é a coisa rara da cidade, né? Ter quintal. Eu, por exemplo, sou um, né? Lá em casa é raro, né? Mas quem mora na cidade é privilégio de poucos, né? De ter um quintalzão. Eu digo, irmão, vai no quintal, lá no mato, tira 4 forquilhas, umas palhas, se não tiver a palha de casa, tira a palha braba, tapa, faz um quadradozinho assim de 2x2, 2,5 por 2,5, 4 cobre, e bota a porta de frente pro mato, e um lugarzinho para te armar uma redinha para te ler a Bíblia, e um chãozinho para te orar, botar teu joelho. Mas vai procurar um lugar isolado. Se não tem liberdade dentro de casa, porque tinha um irmão que dizia, irmão Jorge, era tão difícil orar lá em casa, porque eles eram 7, 8 ou 9 irmãos. Aí ele era um jovem de oração, sempre foi. Ele dizia, eu me ajoelhava para orar, a gente não podia nem chorar, a gente não podia nem me quebrantar, porque de vez em quando entrava um lá e dizia, Valdemir, o nome dele, Valdemir, tu viu minha sandália? Aí ele ficava aqui quando ele começava a orar, Valdemir, tu viu isso assim? Ele dizia, para não dar, eu digo, pô, vai tirar 4 forquilhas e faz lá no quintal, ensinava para o jovem. Orar, porque precisa disso, de uma concentração maior. Não é verdade, irmão? Orar é fácil. Orar é fácil.
Meu amigo, se a gente vacilar, quando a gente se expõe, tem que estar com 10, 20 minutos só pensando em outras coisas. Tem que estar concentrado. Anne disse uma vez para mim, e o Enoque ouvindo, que na hora que ela ajoelhava, ela se lembrava de uma coisa que tinha para varrer, para limpar, não sei aonde. Aí o Enoque disse: pois então eu vou te colocar de joelho o dia todinho, que só assim tu lembra de tudo. Entendeu? Só assim tu não te esquece de nada que tem para fazer em casa. Entendeu? Mas é a verdade. Ela estava falando uma verdade que nós passamos por isso. Bote o joelho no chão para te ver. Se tu não te lembra logo que tu não deu um recado para alguém, que alguém falou uma coisa para ti, tu não respondeu. Desliga teu celular e vai orar para te ver. Quando não, vê um texto lindo para te mandar para uma pessoa. Aí tu diz: meu, mas é Deus, é de Deus, é de Deus. Vai e liga de novo. Agora, jejuar não tem essa exigência. Qual é a exigência que Jesus dá? Qual é? Não te mostra, não, fica ali. É uma abstinência. Você vai se abster de comer pelo Senhor. Agora, o que é jejum? Tem que ter propósito. E ele diz lá que o irmão vai para o serviço e fica dizendo assim: irmão, está em jejum. Aí não é mesmo não, irmão, macacada não. Você está em jejum, tem que se concentrar. Mesmo no trabalho, mesmo na faculdade, mesmo na rua, tem que se concentrar. Não vai ficar com macacada, com brincadeira. Não, claro que não. Isso aí está errado mesmo. Mas dizer: pastor, hoje eu fui em jejum, eu ouvi que um pastor disse aí, porque tinha dia que eu ia para a faculdade. Irmão Ravi, muitas vezes fui em jejum, serviço. Não vou mais porque estou agora trabalhando em casa. Mas saí em jejum, sem falar. Ninguém sabia, bonitão, bem arrumado, bem vestido. Está entendendo? Não ri que o negócio é sério. Mas olha, irmão, é um engano. Volta para o que nós estamos ensinando. Olha como tem de conhecimento produzido por gente que são às vezes homens de Deus, mas não vigiam. Porque não ficam na simplicidade da palavra. Vão pegar conhecimento não sei quem, livro não sei de quem, conhecimento não sei de quem, e de gente que às vezes não tem prática de vida, não tem vida com Deus e ensina besteira. E o exercício espiritual, um dos principais. Quem já teve acesso ao livro A Celebração da Disciplina, de Richard Foster, diga eu. Ele fala lá da disciplina da vida cristã, e uma delas é a prática do jejum. E a igreja primitiva, a igreja a primeira igreja, está lá em Atos 13, que orando e jejuando, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito. Era a prática da igreja orar em jejum, e não era isolada. Ali, se você analisar o texto, eles jejuavam juntos. Iam no propósito com Deus de buscar uma resposta em Deus. Sim, de buscar alguma resposta, e não só particular, mas da obra, acima de tudo da obra. Interesse pela obra, de ver o reino expandir, crescer, de ver a igreja mesmo suportar aquela perseguição, mais pessoas aceitando a Cristo, o evangelho sendo mais recebido, aceito no mundo da época. Eles se reuniam em jejum, e não era nada de isolado. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Tem que voltar para o texto, né? Para a gente terminar. Voltando, nós estávamos falando de quê? Do quão é difícil hoje praticar o exercício da espiritualidade, da piedade, da devoção, da vida com Deus. Praticar, se envolver com atividades de Deus é cada vez mais difícil. Irmãos que dão testemunho quando vão saindo de casa, do que o diabo produz para não deixar ir para o culto, para não deixar ler a Bíblia, vem sono, vem uma situação, para não deixar orar, como nós falamos aqui. E para jejuar já tem essa aí, não pode jejuar. Se for desse jeito não pode, vai ser só passar fome. Isso é mentira. Então esse exercício espiritual, essa atividade física, isso é cada vez mais difícil a igreja de hoje praticar. Se não tiver renúncia mesmo, se não tiver decisão mesmo, olhe para cá,
Não vai não. Vai ficar para trás. E vai ficar com os muquizão deste tamanho, como essa geração, das coisas físicas. Mas vai ficar um magrelo espiritualmente. Vai crescer que só um gigante nas coisas desse mundo, mas vai ficar um anão espiritualmente. Vai ter saúde para dar, vender e emprestar, como alguém diz por aí, nesse mundo, na saúde física, mas espiritualmente vai viver um doente. Covid, câncer, o diabo, aos 14, como diz, tudo quanto é doença podre no corpo espiritual. Ainda que o corpo físico esteja brilhando e robusto. Então aqui ó, os argumentos de quem vive encantado com isso são fortes. Mas as atitudes, encantado com as três coisas que eu estou falando: aptidão física, aparência física, saúde física. Coisas que têm relação com o corpo físico. Os argumentos de quem vive encantado com essas coisas são fortes. Mas as atitudes contradizem, porque deixam os compromissos com Deus. Sempre se justificando. Enche o coração dessas coisas. Não tem força e nem desejo de servir, muito menos de buscar o Senhor intensamente. Mas os esforços espirituais levam o corpo ao limite. Está entendendo? A preocupação com a aptidão física, a preocupação com a aparência física e a preocupação com a saúde do corpo era uma marca daquela sociedade helênica, do mundo helênico, do mundo grego, que rejeitou a mensagem do Evangelho. Isso nunca deve ser nem de perto comparado com as preocupações que nós devemos ter com a nossa vida espiritual, com o corpo, com essas três coisas: aptidão espiritual, aparência espiritual, saúde espiritual. Antes de se preocupar com essas três coisas físicas, aptidão física, deve vir a pergunta: aptidão física, como está a tua aptidão espiritual? Está pronto quando o Senhor chama? Antes de se preocupar em estar apto fisicamente, apto, preparado, disposto, como um atleta naquela linha de partida, que é só dar o sinal, ele já correu, e quer ganhar o que está do lado, e quer vencer a prova. Fala de aptidão física. Antes de pensarmos nisso, que não é errado pensar nisso, mas antes de pensarmos nisso, temos que pensar como está a nossa aptidão espiritual, nossa disposição para as coisas de Deus. Está entendendo? Pensar em estar apto fisicamente exige ou não sacrifício? Exige ou não disciplina? Força física, o corpo para romper. Imagina eu, para adquirir a aptidão física, o esforço que eu tenho que ter. Paulo está dizendo, por que ele está usando isso? Ele está querendo levar a visão da igreja, a compreensão da igreja por esse caminho. Como é que o atleta faz? O preço que ele paga, a disciplina dele, o que ele sofre, a dor que ele suporta para adquirir a aptidão espiritual, física. Ele diz, é a mesma forma, muito mais, não é da mesma forma não, muito mais, incomparavelmente, temos que ser assim para adquirirmos a aptidão espiritual, para estarmos prontos para o Senhor, para quando Ele chamar, estarmos lá, para quando Ele dizer vem, estarmos lá. Ainda que venham as lutas, eu estava aqui desde cedinho, e eu estava orando, Senhor, apesar de ter tido uma noite não muito fácil, tive muitos sonhos ruins, acordei 5 e pouco da manhã, desanimado, tipo assim, um peso, mas como eu tinha colocado o relógio só para 6 horas, porque eu fui dormir tarde, fui dormir mais de 1 hora, estava pesado, aí botei para 6 horas, eu digo, vou dormir mais um pouco, e eu acho que eu dormi de meia hora a 30 minutos, né, de meia hora a 40 minutos, vocês estão ligados, né, não pode vacilar nesse púlpito aqui, viu, de meia hora a 40 minutos, entendeu, aí acordei até melhor, aí eu vim. Então quando eu cheguei, eu disse assim, Senhor, que essa minha disposição de estar aqui não seja só como hoje, que eu não estava.
Eu acordei ruim, mas quando eu acordei 6 horas, eu já estava melhor. Mas quando eu estiver triste, passando uma luta, desanimado comigo mesmo, ou mesmo decepcionado comigo, seja o que for, eu quero ter a mesma disposição de estar aqui. Vocês estão entendendo? Porque fazer as coisas alegres, irmão, fazer as coisas quando tudo está bom, fazer as coisas quando a gente amanhece, é fácil. Ou você acha que um atleta, todo dia que ele vai treinar, ele está disposto? A Alice, ele fez assim, que ela corre, né? Nem todo dia, mas ele tem um alvo, ele sabe que ele não pode esmorecer. Vocês estão entendendo? Ele sabe que ele não pode esmorecer. Eu esmoreci um pouquinho, o diabo quase me mata com pressão alta. Agora eu estou um verdadeiro Rock Balboa correndo na rua, os irmãos já estão admirados, correndo, dando soco. Isso é só o começo. Que é? Isso é só o começo, meu amigo velho. Eu vou arrastar o César também, para começar também. Aí, ó. É sério, o capeta é horrível, ó. Eu comecei a fazer umas caminhadas com o Matias, irmão. Já estava indo lá embaixo, a gente voltava de novo. A gente ia lá no Senasa, vinha aqui e voltava. A gente já dava uns piquezinhos, não era? Pô, não é que o diabo, irmão. Eu acho que foi o diabo que rasgou meu tênis. Porque abriu, irmão, só pode ser o capeta. Estava tão bom, irmão. Eu já correndo bacana. Aí, mano, eu digo, Matias, eu estou indo trabalhar amanhã. Eu chegava em casa de tarde. E nesse tempo ele não estava trabalhando, estava estudando ainda. Eu digo, vai lá e manda colar aqui num cara que tem aqui, um sapateiro no Quatá. O dele também abriu, não foi? Deu problema também. E levou os dois. Aí eu digo, agora nós vamos. Quando nós voltamos, ele abriu, foi todo. Porque o cara tira tudo para colar de novo, a cola não prestou. Aí o capeta entrou, nós passamos até hoje, voltei agora. Até hoje, já estava tão animado, irmão. Está entendendo? Estava tão animado. Não, tem tanta. Só que se eu fosse um atleta nesse mundo físico, eu duvido que a falta de um tênis me pararia de correr. Se eu fosse um atleta nesse mundo aqui, eu duvido se a falta de um tênis Você acha que um atleta para por causa da falta de um tênis? Ele não para. Ele vai correr onde leva a sandália, ele vai correr numa quadra, num lugar, porque ele tem disciplina e foco aquilo ali. O atleta espiritual é a mesma coisa. O inimigo vai criar um monte de situação para rasgar teu tênis. Transporte, vai criar um monte de coisa. Se não tiver a disciplina de um verdadeiro atleta, não vai. Aí não tem aptidão. O Senhor chama. Hoje eu não vou, eu queria logo argumento. Hoje eu não vou, ficar em casa. Não dá não, estou cansado. Não tem aptidão. É verdade ou não? Sim ou não? Bora acordar cedo. O pastor disse, bora acordar cedo. Aí o irmão acorda. Meu Deus do céu, no outro domingo eu vou. Não, hoje não. Se tivesse disposto, um tênisinho, não tem carona, levaram minha moto. Bora, Benjamin, bota o tempo, o Benjamin está miudinho demais, né? E tá entendendo, irmão? Aí o Senildo lá, o carro pregou, mas dá para mim aqui por dentro, correndo. Uma vez um jovem, irmão, ele veio andando para um culto aqui da cidade de Operária para cá. E eu não sabia que ele estava sem dinheiro de passagem. Ele veio andando e tirou uns piquezinhos na estrada. Vocês viram a história da coreana que foi embora da Coreia do Norte porque lá não podia adorar a Deus, uma jovem. Ela querendo servir a Deus. É quando tem aptidão, irmão. Está entendendo? E a aptidão fala disso. Qualquer um aqui que já fez concurso ou alguma prova, até mesmo dentro do o médico, para ele botar apto, porque que tem que passar alguns cargos, vamos dizer assim, cargos públicos, até mesmo particular, tem que ter, porque alguém tem que estar apto, tem que ter esse teste, é chamado teste de aptidão física, o TAF, que alguém tem que estar apto. Quando chama, não, hoje eu não vou não, estou assim mole, não, nós vamos já falar, porque tem momentos que a gente pode estar assim, tem ou não tem? Mesmo o mais robusto disposto dos atletas, ele adoece ou não? Ou não? Adoece ou não? Adoece. Então também no espiritual pode acontecer. Mas vamos acelerar para terminar. Aparência física. Ó,
eu falei de aptidão física, aparência física e saúde física, né? Aparência física. Ó aqui, ó. É errado cuidar da aparência? É errado, irmão? Não, irmão, que eu sou espiritual. Aí a irmã daí do jeito, né? Tá daquejada rec. Quando vê na rua alguém vê, dá vontade de dar uma vassoura para ela. Tu sabe para que é, né? Para voar. Tu entendeu, né? Não, ele tem que se cuidar. Não é obrigado a ter dinheiro, não. Quem pode se cuidar não tendo pouco. Tá entendendo? É com o que tem. É errado? Não. Tá aqui, ó. Temos que cuidar, sim. Mas como as pessoas nos veem espiritualmente? Tá entendendo? Como ela nos vê servindo a Deus? Ou elas nem veem a gente? A gente é tão santo que as pessoas nem veem. Vai para ali, cadê? Vai para ali, cadê? Ah, tu é crente? Está entendendo? Irmão, eu digo essas coisas não é reprovando ninguém. É que Deus traz essas coisas. Olha, ontem eu estava ali no culto na casa do Jairão e da Yara, e vi assim um pensamento. Meu Deus, vi assim, quantas pessoas que são dessa obra que nunca pisaram ali, irmão, que são dessa igreja, membro. Não estou chamando a atenção de ninguém, nem reprovando não, mas esse pensamento veio ontem. Quantas pessoas são dessa igreja e nunca pisaram naquela obra, irmão? Espera aí, irmão, a igreja que Deus me chamou para servir, irmão, o Deus da minha vida abriu uma porta e eu nunca fui lá, irmão. Irmão, olha o nível que nós estamos, irmão. Está entendendo? Eu sei que nem todos podem estar lá sempre, mas nunca ter ido. Tem quantos meses lá, Yara, já? Uns 2 a 3 meses? Nem lembra. Muito bem. Tem quantos? Alguém sabe aí? Alguém tem? Hein? É isso aí. Hein? Outubro, né? Ah, estamos em dezembro, né? Tá bom? Depois a gente discute isso aí. Então, olha aqui, ó. Temos que ter cuidado com a saúde do corpo, sim ou não? Temos. Olha para cá. Mas como está a nossa saúde espiritual? Essa deve ser a pergunta. É o que Paulo quer trazer aqui para Timóteo e para aquela igreja. Como está a nossa saúde espiritual? Tem vida? Está animado? Volto a dizer, está disposto? E aí é por isso que o Abacuque orava: viva, Senhor, a tua obra. Quer dizer, que não haja na tua igreja uma multidão de mortos, mas de vivos. Quem está vivo quer comer, quem está vivo se mexe, quem está vivo faz alguma coisa. É verdade ou não? E aí, ó, para encerrar, ele diz: exercita-te a ti mesmo na piedade. Paulo se serve desse exemplo para ensinar a necessidade que devemos ter com a nossa vida espiritual. Ele compara a disciplina do atleta, já vou encerrar, com a disciplina que deve ter o cristão, já falei. Aí vem aquela pergunta: é duro o que se prega aqui? Ali, ontem foi, para a glória de Deus, até falei lá em casa ontem, digo, a mensagem que Deus deu para a Yara ontem foi boa para nós ali ontem, muito boa, né? É duro às vezes isso aí, a gente acha duro. Imagina o quanto é duro a vida de um atleta, a disciplina de um atleta. É duro a renúncia. Um atleta pode comer qualquer coisa, irmão? Hein? Porque é que muitos desses jogadores que podiam ter levado a carreira mais adiante se acabam, porque não aguentam, ganham um dinheirinho, não aguentam mais aquela disciplina. Privação. De vez em quando o clube libera aí para ele passar um final de semana não sei aonde. O clube é quase dono do camarada. É verdade ou não? Disciplina o que ele come. Ele, na saída dele, ele pode comer o que ele quiser. Só tem uma coisa: segunda-feira tem que estar no clube. Aí tem que cumprir a disciplina, correr não sei quanto, fazer isso, fazer aquilo. Ele não é doido. Está entendendo? É uma disciplina terrível. É verdade ou não? Então, é dura essa mensagem do Evangelho. As exigências, alguém já disse que eu sou radical, que a gente exige muito, né? Imagina a exigência para um atleta, está aqui. Um atleta pode acordar a hora que quer, irmão. Um atleta não tem que ter disciplina. E por
que nós, como atleta de Cristo, uma vez eu via um pastor que ele era indignado quando ele via um jogador, porque ele era crente, aí diziam, atleta de Cristo, porque ele era crente, eu nem vou dizer cristão, ele era crente, era da seleção brasileira de futebol, de vôlei, sei o que for, atleta de Cristo. Eles diziam, irmãos, não tem nada de atleta de Cristo. Ele é um crente atleta. Atleta de Cristo é os que participam do atletismo do Senhor. Os que fazem a atividade, que se envolvem nas atividades do Senhor. O atleta de Cristo é o que luta pelo prêmio que Paulo fala aqui. Em Hebreus 12, e Paulo fala nas cartas. Hebreus não é Paulo, mas lá fala. Como é que é a corrida do atleta? Paulo fala a Timóteo. O atleta, né? Como é que diz lá? Não é coroado. Entendeu? Então ele ficava injuriado quando ele ouvia essa conversa dizer, atleta de, o cara é crente, atleta de Cristo. Vira e mexe, ele soltava um palavrão lá no campo. Rangado, o atleta de Cristo. Não tem nada a ver com o atletismo espiritual, o atletismo do cristão. Quem está entendendo? Então está aqui, ó. Vamos ficar de pé para a gente encerrar, né? Mas olhe para cá. Eu fui no. Como é o nome daquele site? A Wikipédia, como é? É o nome, a pronúncia é essa, é? Wikipédia. Aí eu coloquei assim, exercício físico. Olha o que eu achei lá. É qualquer atividade que mantém ou aumenta a aptidão física em geral. Qualquer atividade. Está entendendo? E aí eu me lembro logo assim, das atividades da igreja. Não é só aquela ou aquela não. São todas as atividades. Aí ó, em geral, né, diz, e tem o objetivo de alcançar a saúde, também a recreação. O motivo da prática de exercício inclui, primeira coisa que ele diz, o reforço da musculatura. E a musculatura do corpo é muito importante. Uma vez um colega meu disse assim, ele é um cristão, mas ele também é muito entendido nessa parte. Ele disse, pastor, sabe o que às vezes, qualquer coisinha que a gente faz, as costas dói, as cadeiras dói, a gente já fica ruim. Eu sou um. Aí ele disse, por quê? Porque deixei, mas já voltei, né? Aí ele disse, por quê? Porque, pastor, como a gente não faz atividade nenhuma, as costas da gente, que é no plural, que são duas, né? Quem não sabia está sabendo agora. A coluna divide, por isso que a gente chama as costas, porque são duas. As nossas costas sentem, porque qualquer atividade que a gente faz, todo esforço que o corpo humano faz, recai nos ligamentos, nas articulações, na ossada. Por quê? Porque não tem músculo para segurar. Os músculos é para isso. Se tivesse músculo, fazia ginástica, levantava peso, caixa para cá, para lá, não sentia nada, porque sobre isso os músculos segurariam. Então imagina isso aí, irmão. Se a gente não tem essa musculatura espiritual, nós estaremos, qualquer coisinha cansa e a gente já está todo quebrado, velho. Está entendendo? Lembra desses caras que lutam? Os músculos também é para defesa. E pum, dá um murro aqui na barriga dele, está cheio de barriga tanquinho, toda dividida ele, né? Não é assim? Pá, para defender. Como é que a gente se defende espiritualmente se a gente não pratica a atividade espiritual? Como se defende, irmão? Tudo atinge, tudo arrebenta com a gente, tudo vai desanimar, tudo vai arrebentar com a pessoa. Mas a gente está tão bem servindo a Deus, uma pessoa fala uma coisinha e já tirou a gente. É verdade ou não? Qualquer coisinha, irmão, o vizinho esculhambou. Em casa alguém falou, acabou-se o homem, acabou a mulher, já nasceu um monte de argumento, não vou, não fui, não orei, não li, não participei, sumi. Por quê? Já está cheio de argumento, é nada, porque não tem musculatura espiritual para suportar. Não se exercita na piedade, na devoção, na vida com Deus. É verdade ou não? Mas pode às vezes procurar. Não está orando, não está buscando, não tem ânimo para nada, mas está correndo na rua. É verdade ou não? Mas está todo não sei o quê e tanta coisa. Por quê? Porque é influenciado por essa geração helênica, grega,
que bota essas coisas do corpo acima das espirituais. E tem musculatura, a preocupação com o físico é boa, é grande, mas não tem preocupação com o espiritual. Não malha no espiritual. E o malhar no espiritual são as atividades espirituais. Eu acho que não tinha mais nada, né? E aí, por último, o corpo, eu disse no início, o corpo adoece. Mesmo o corpo de um atleta adoece. Tem um monte de atleta que pegou coronavírus aí. Mas reage ou não reage melhor? Se não tiver uma outra complicação. Até no físico, se vê. Eu me lembro que papai, a primeira vez que ele operou, de pedra nos rins, um outro cidadão lá em Cantanhede operou também. Papai bebe e fuma. Até hoje ele não fuma mais, mas ainda bebe. Na época ele bebia e fumava. Mas tinha um cidadão lá que operou, ficou com ele, leito com leito, assim, ó, aqui em São Luís. Aí, quando deu 30 dias, liberaram para ir para casa. Papai era só deitado. E vitamina, aquele negócio lá com beterraba, banana com beterraba e cenoura, que era para dar sangue, né? Aquela coisa toda, porque não foi aquela cirurgia laser, não, era abrindo mesmo. Pouco dia depois, o que se operou do mesmo problema, da mesma coisa, chegou de bicicleta lá em casa para visitar ele. De bicicleta. Ei, padrinho, como é que tá, rapaz? Ele só aí, tá operado comigo, quase morto. Mas não bebe, não fuma, era um homem mais disposto. Recupera, está entendendo como é? Então o físico adoece. O físico por vezes se encontra sem disposição, sim. Quem é bem treinado espiritualmente também tem problemas. Quem é bem treinado espiritualmente, quem é exercitado, que até mesmo tem musculatura espiritual também. Só que logo que reconhece e vê, já está lutando de novo. E sobretudo para enrijecer a musculatura aonde viu que foi atingido. É verdade ou não? Alguém, por exemplo, olhe para cá, que tem um problema de saúde, faz uma cirurgia, opera, passa a ter cuidado redobrado com aquela área. É ou não é? Se tem responsabilidade, não é? Eu não posso mais isso, não posso mais aquilo. Tem gente que pegou coronavírus, eu acho que vai morrer, vai embora dessa vida usando máscara. Só de medo de novo de pegar de novo. Está entendendo? Eu conheço gente, papai é um, que fez cirurgia do olho e tinha que usar óculos. Até hoje ele anda, nunca mais largou o Ray-Banzão. Onde ele vai no Ray-Banzão? No Ray-Ban, né? Ray-Ban, óculos escuros. Está entendendo? Então, cuidado maior com aquela. Então, eu encerro dizendo que tudo isso que Paulo fala porque a piedade é o único valor, a vida de piedade, de dedicação a Deus, de busca a Deus, de devoção a Deus, é o único valor que podemos ter nesse mundo, benefícios nesse mundo, e é o único que se leva para o mundo vindouro. É a única atividade, é o único valor que podemos levar deste mundo e vivenciá-lo no próximo. Por isso que Paulo diz, tem um valor acima de qualquer outro valor. Na escala de valores, Paulo colocou no topo. E eu desligo e encerrando quando Paulo escreve para Timóteo: fortifica-te, Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Te fortalece nela. Fortifica-te, cria musculatura nessa graça, que é achada apenas e tão somente em quem? Em Cristo Jesus. Amém? Olha aí para o teu irmão. Diz aí, eu quero te ver um fisiculturista. Ó, bonitão, forte, saudável, diz, no espiritual, diz. Aí tu completa. Diz, no espiritual, viu? Bonitão, bonitona, diz, robusto, robusta, cheio de um bodybuild, diz aí, diz aí, tu vai ser um bodybuild, quero que seja um bodybuild espiritual, viu? Mesmo, ó, cheio de músculo, capeta vem, pã,
O mundo vem, pã, mas tem músculo. Se exercita, né? Diga aí, não vai dizer pro teu irmão não. Diz 3 coisas, diz assim, ó, 3 coisas eu quero te dizer, diga aí, 3 coisas. De que tu tenha aptidão, beleza e saúde no espiritual acima de tudo, diga. Na escala de valores, diga, na escala de valores, diga, eu quero te ver maior do que Arnold Schwarzenegger. Entendeu? Maior do que, como é o nome? Ninguém sabe o nome do homem mais forte do mundo, diga. Mas mais saudável do que o homem mais saudável dessa terra, mais forte, maior, mais robusto do que qualquer pessoa. No espiritual. No espiritual. Diga, porque qualquer hora, irmão, diga, qualquer hora nós podemos partir daqui. Diga aí, mas esse músculo aí, diz aí, ó, não demora nadinha, a terra come. Não demora nadinha, a terra, ó. Mas esse espiritual, diga, tu vai levar para lá. É um valor eterno, é algo que vale para a eternidade. Amém? Glória a Deus. Abraça 7 pessoas aí, diga alguma coisa. 7 pessoas. E vamos pro café. Ninguém sai sem tomar café.